Graça e paz a todos, irmãos. Bom dia. Vamos ficar de pé? Graça e paz a você também que está acompanhando de casa, conosco, essa manhã. Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1, para nós estarmos iniciando o culto desta manhã de domingo. É um versículo bem simples e bem conhecido, mas fala coisas importantes. Salmo 122, versículo 1, que é um salmo de Davi. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então tem que ser uma alegria para nós estarmos juntos, para louvarmos o nosso Deus. É interessante, estou até pensando nesse versículo, nós temos que valorizar bastante o fato de estarmos na casa de Deus. Lógico, não estou falando das paredes, né? As 4 paredes, mas aqui é importante porque nós estamos juntos, né? De repente, se nós não estivéssemos juntos, fosse apenas as paredes, seria apenas um prédio, mas aqui é importante porque nós estamos reunidos, né? Nós temos que valorizar bastante. Muitas pessoas, de repente, um dia que nem hoje, por exemplo, não podem estar na casa de Deus, né? Eu mesmo conheço muitas pessoas, até parentes meus, que não podem ir à igreja hoje porque estão com problema de saúde. Então nós temos que valorizar bastante, tem que ser um motivo de alegria. Que Davi, esse salmo aqui, quando eles iam no templo de Jerusalém cultuar a Deus, eles iam alegremente. Ele valorizava muito o fato dele poder ir louvar a Deus no templo. Lógico que no Antigo Testamento tinha outro sentido, mas nós temos que valorizar muito nós estarmos na casa de Deus, estarmos reunidos. Então eu gostaria de pedir que você que está em casa também está em comunhão conosco, né? Estamos num tempo um pouco diferente, mas nós estamos juntos, louvando, adorando o nosso Deus, mas valorize que você está na presença de Deus essa manhã. Vamos orar agradecendo por essa oportunidade, esse dia de vida, e crendo que Deus vai nos abençoar. Baixe sua cabeça, fale com Deus, você também que está em casa, vamos agradecer por essa manhã. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor, Pai, essa manhã, ó Deus, estarmos reunidos como família. Também nossos irmãos que estão acompanhando de casa, também estão na mesma comunhão, ó Deus. Nós te agradecemos, porque o Espírito Santo nos une. Eu peço que não haja nenhum impedimento para que possamos adorar o Teu nome essa manhã, que nenhuma situação, nenhuma dificuldade, nenhuma ansiedade, nenhum problema, nenhuma luta venha atrapalhar a nossa comunhão com Deus, e nem a distância, mas que possamos nos sentir unidos uns com os outros, Pai. Eu te agradeço por essa manhã, e que realmente possa haver alegria em nosso coração, de estarmos te louvando e te exaltando. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos e que desagradou ao Senhor. Eu peço que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, nos perdoe, para que possamos estar livres na Tua presença, sem nenhuma culpa, Deus, mas que possamos crer na Tua misericórdia, e que o Senhor aceite a nossa adoração. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pelos nossos relacionamentos, por fazermos parte da igreja de Jesus, pela Tua misericórdia, pela nossa salvação, Deus. Nós te agradecemos de coração, e por esse momento de gratidão, é que nós queremos nos alegrar na presença do Senhor, Deus. Faça que nada venha atrapalhar a nossa alegria essa manhã. Nós entregamos esse culto e os louvores que vamos cantar agora, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Amém, glória a Deus, a graça e a paz, amém? Quantos conhecem esse louvor? Bom estarmos aqui louvando a Deus, levanta a mão. Então, cutuca seu irmão aí do lado e fala, vamos louvar ao Senhor, estando juntos nessa manhã, louvando ao Deus, levantando as nossas mãos em louvor a Ele, amém? Todos juntos, bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, aleluia.
e podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, só a igreja. Deus, nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aplauda ao Senhor, amém? Amém, glória a Deus por essa música, que realmente essa união nunca falte para nós, né? Eu falei no começo, nós temos que estar juntos, unidos, valorizar os momentos que estamos juntos. E faz parte também de estarmos juntos, nós orarmos, nós nos intercedemos. Eu tenho vários pedidos aqui, eu vou compartilhar com os irmãos para nós estarmos orando uns pelos outros. Vou chamar o irmão Ronaldo, vai ficar aqui do meu lado, ele vai estar orando em seguida. Mas tenho vários pedidos aqui para compartilhar com os irmãos. Primeiro pelo pastor Rodrigo, né? O pastor Rodrigo, ele voltaria hoje, mas ele está com a gripe muito forte, né? Ele fez o teste de Covid ontem e o teste deu negativo. Mas, como ele está com muitos sintomas gripais, ele, o Felipe, né? Então ele falou com a gente ontem à tarde e ele achou melhor, né, para se recuperar e também para a saúde de todos, já que nós temos muitos irmãos com gripe. Então, pastor, vamos orar pela recuperação da saúde do pastor Rodrigo, vamos orar pela família dele. Também vamos orar pela Amanda, funcionária da nossa igreja, que ela fez o teste de Covid e deu positivo ontem, né? E, consequentemente, ela não estará trabalhando essa semana na secretaria, né? Porque ela está com Covid, tem que se recuperar, também pela saúde de todos, né? Já que muitas pessoas vêm durante a semana. Então, vamos orar pela recuperação da Amanda. Também o irmão Federico também está com Covid, nós fomos informados, assim também como a filha dele, a Marlene, e o neto Wesley. Eles moram na mesma casa, então vamos estar orando pelo irmão Federico, pela sua família, pela recuperação da saúde. Vamos orar pelo Edgar Sabadim, é um jovem, ele é casado com a Jéssica, ele é membro da nossa igreja, ele perdeu o pai dele essa semana, né? Até falei com ele ontem, vamos estar orando por ele, para que Deus realmente console, né? Pela perda do seu pai. Também falando em Covid, vamos orar pela Leia, que é filha da irmã Edna, ela está com Covid. A Lana, também é uma jovem que costuma ficar no som, também está com Covid, vamos orar por ela. Também a nossa irmã Jacira, esposa do irmão Mauro, ela pede pela a irmã dela, Janete, que também está com Covid. Então vamos estar orando a recuperação da Janete. Também nossa irmã Marilene, né, ela pede oração pelo seu irmão Vando e pelo seu primo José. Ambos estão com câncer. Então os irmãos veem aqui que são vários pedidos na parte da saúde. Eu sei que também você também tem o seu pedido, o irmão Ronaldo também tem os pedidos da igreja. Ele estará nos dirigindo nesse momento. Então, ore por todos esses pedidos, pelo nosso pastor e por todos os demais membros.
da igreja, pessoas que nós conhecemos, que precisam da bênção na saúde. Nós vivemos uma época que tem muitas pessoas com Covid, com a gripe influenza, né? Está havendo, na verdade, um surto, né? Então, nós vamos orar para que Deus proteja e recupere a saúde de todos. Nosso irmão Ronaldo estará nos dirigindo. Amém. Bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Aqueles que puderem dobrar os vossos joelhos, em sinal de reverência, humilhação, vamos estar clamando ao Senhor, amém? Senhor Deus, ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, meu Deus, clamamos ao Senhor nesse momento, Senhor, clamamos ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pastor Rodrigo Capuzzo, pastor Ricardo, que se faz presente aqui nesse momento, Senhor. Clamo ao Senhor pela vida dos teus servos, Senhor, esses que têm estado diante da obra do Senhor, que fazem parte aqui da Igreja Batista de Vila Diva, Senhor, esses que têm se doado diante da obra do Senhor, meu Deus, mediante, Senhor, mediante a sua igreja, Senhor, atenta, Senhor, atenta para as situações, entra com providência, Senhor, cuida, Senhor, cuida dos teus servos, cuida dos seus familiares ali, Senhor. Venha o Senhor entrar com a sua mão poderosa, seja o Senhor livrando das enfermidades, seja o Senhor revertendo as situações adversas que querem acometer os teus filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que peço, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Seja também, Senhor, para com os pedidos que foram citados aqui diante do Senhor, meu Deus. Porque sei que o Senhor se faz presente nessa manhã de hoje, Senhor. O Senhor está aqui conosco, Senhor. Estamos clamando ao Senhor, porque a quem pediremos, a quem recorreremos nós, se só o Senhor pode fazer, meu Deus, meu Pai. Aquilo que não podemos fazer com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, mediante as nossas e as minhas limitações, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelo esses pedidos que foram relatados aqui, pela minha limitação de não lembrar de todos os nomes nesse momento, Senhor. Mas sei que já está anotado diante do Senhor, meu Deus. Já está diante do Senhor, em suas mãos, esses pedidos, dessas enfermidades, Senhor, que tem aí causado dano, que tem ceifado vida, Senhor, que tem causado transtorno, que tem causado dor, tristeza, Senhor. Mas seja o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor, mediante o poder advindo do Senhor para conosco, para com nossos irmãos em Cristo Jesus, curando ali, revertendo, dando conforto, dando sustento ali, fortalecendo-os diante dessa situação, Senhor. Consolando também aqueles que perderam, que passaram por situações de percas familiares, Senhor. Seja o Senhor consolando, seja o Senhor tranquilizando ali, seja o Senhor orientando diante da situação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Clamo ao Senhor, peço ao Senhor, meu Pai, para com esses pedidos, Senhor, para que também, Senhor, venha alegrar os nossos corações mediante o operar do Senhor, tendo nós testemunho, Senhor, dos feitos do Senhor, meu Pai, sobre essas situações. E livra, Senhor. Livra-nos, Senhor, peço ao Senhor o livramento, Senhor, a coberta, Senhor, guarda-nos, proteja, Senhor, proteja do homem mau, da mulher maligna, Senhor, proteja-nos dos acidentes, proteja a tua igreja, todos que fazem parte da membresia da tua igreja, desde o maior ao menor, Senhor. Seja o Senhor livrando das enfermidades, livra dos acidentes, Senhor. Acoberta nossos entes queridos, nossos parentes, Senhor. Aqueles que talvez estejam até mais distantes, em outras regiões do país, Senhor. Seja o Senhor se fazendo, através da tua presença, através do poder advindo do Senhor, meu Deus. Livrando, acobertando, guardando. Aqueles também que se esfriaram, aqueles que por algum motivo, Senhor, se afastaram da tua presença, Senhor. Resgata, Senhor, que eles possam estar presentes novamente, louvando, adorando e clamando ao Senhor, meu Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor, meu Deus, em nome
do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Comunicação nós temos uma. Lembrando os irmãos da Semana da Compaixão. Então os irmãos tragam as suas doações de alimentos não perecíveis, deixam no cesto que está na porta da entrada da igreja, ou você pode fazer a sua transferência para a conta da ABAC, né? Mas você apenas nos informe para nós sabermos que essa oferta é destinada às cestas básicas, porque muitas famílias são atendidas pela nossa igreja todos os meses e elas precisam, né? Mês de janeiro, às vezes até independente, se de repente algumas pessoas da igreja estão de férias ou não, mas as pessoas continuam com essa necessidade. Então não se esqueça, traga a sua oferta, pode trazer hoje à noite, no próximo domingo, e faça também faça a sua oferta em dinheiro, para nós estarmos abençoando essas famílias. Vamos entregar os dízimos e as ofertas. Temos um texto, lá em 2 Coríntios 9, versículo 6. Vamos estar também lendo aqui a palavra de Deus. 2 Coríntios 9, versículo 6. Na minha versão diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então, aqui no sentido que esse texto, na verdade, se você for ler o contexto, estava falando realmente de ofertas. O apóstolo Paulo estava falando. Ele estava dizendo que lógico que você entrega o seu dízimo e a sua oferta, você está obedecendo a Deus, mas também você está semeando espiritualmente. Você está demonstrando a sua confiança em Deus, você está abençoando outras pessoas, abençoando a obra de Deus, e em consequência Deus ele continua nos abençoando. Então continue nessa fé, continue crendo que Deus vai sempre suprir as nossas necessidades. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, além do gasofilácio, também pode continuar fazendo a sua transferência para a conta da igreja. Depois você informe os tesoureiros, né? Também tem o cartão de débito, mas o importante é você estar sempre nessa confiança, que Deus vai continuar nos abençoando. Vamos orar, consagrando esse momento, e também a nossa vida financeira, nosso trabalho, pedindo realmente que Deus esteja no controle e nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós queremos nesse momento consagrar os dízimos e as ofertas, que serão entregues, e que têm sido entregues também durante a semana. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, multiplique, faça que cada um continue nessa fé, nessa generosidade, que o reino de Deus possa continuar crescendo aqui na Vila Diva, não apenas no cumprimento das nossas obrigações, mas também em novos projetos, em abençoar pessoas. Também abençoa as pessoas que têm ofertado para a cesta básica, Deus, que também o Senhor recebe essas ofertas. Que nossa igreja aumente cada vez mais, Pai, a forma de abençoar as pessoas. E abençoa a administração da nossa igreja também, que cuida desses recursos. Por isso nós consagramos esse momento. Também eu consagro a vida profissional, financeira, de cada pessoa que está aqui na igreja, cada um que está acompanhando em casa, pessoas que precisam, de repente, de uma porta de emprego, de uma bênção sobre o seu negócio. Eu peço que o Senhor abençoe o trabalho e a vida de cada um, Deus, para que cada um continue tendo os recursos para também ofertar na casa do Senhor. Nós consagramos esse momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais um louvor. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta pode estar entregando, e as irmãs da intercessão também estarão recebendo os seus pedidos, se você os tiver. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia.
aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, Deus está em mim, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Aplauda ao Senhor, amém? Amém, glória a Deus, nós cremos que Deus está aqui. Os irmãos podem sentar. Essa é uma das principais certezas que nós temos, né? Que Deus sempre está conosco, está em nosso meio. Está pronto para receber as nossas orações, para cuidar de cada um de nós sempre. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 15. Vamos continuar na série de estudos, né, que o pastor Rodrigo iniciou há alguns meses e que nós damos continuidade a todas as partes de livro de Atos. Atos capítulo 15, hoje vamos a partir do versículo 36. Atos 15, a partir do versículo 36. Atos 15, vamos ler do 36 ao 41. A minha Bíblia tem como título O Desentendimento entre Paulo e Barnabé. Olha só, entre homens de Deus, na Bíblia havia desentendimentos. Tá? Não fique surpreso não, mas são todos humanos. Atos capítulo 15, versículo 36, diz o seguinte: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, eu peço que o Senhor nos dê entendimento na Tua palavra, aquilo que o Senhor quer ensinar a todos nós como igreja de Jesus. Que o Espírito Santo continue no controle de tudo aquilo que está acontecendo essa manhã. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. É interessante. É uma parte de livro de Atos que fala sobre uma briga. Desentendimento é briga, vamos falar em português claro. Uma briga, um grande desentendimento que houve entre esses dois homens de Deus, Paulo e Barnabé. Interessante que você estudar o livro de Atos. Uma das coisas que nos serve é não ficarmos, como se diria, romantizando a igreja primitiva, né? De repente você já ouviu alguém falando assim: se a igreja fosse igual à igreja primitiva, né? Aí, de repente algumas pessoas para criticar a igreja de hoje, bom era a igreja da época do Novo Testamento, da época bíblica, né? Aquela igreja. Na verdade tem vários ensinamentos, mas esses ensinamentos da igreja primitiva, elas não escondem os erros que aquela igreja tinha e os desentendimentos. De repente você já ouviu falar assim: olha, a igreja tinha que ter, bom seria se a igreja tivesse comunhão igual à igreja primitiva, igual à igreja dos primeiros tempos. Havia comunhão, mas havia problemas também. Então não podemos ficar romantizando a igreja da época de Atos, né?
dizendo, olha, aquela igreja era de crentes verdadeiros, os de hoje não servem, né? Os de hoje estão totalmente errados. Na verdade, havia tanto erros naquela época, quanto há hoje. E aqui houve na verdade, um desentendimento. Depois de tudo aquilo que nós falamos no domingo passado, sobre aquela questão do concílio de Jerusalém, quando os apóstolos e os líderes daquela igreja se reuniram para dizer que os judeus e os gentios, ambos eram igualmente cristãos. E o gentio, que era o não judeu, ele não precisava se circuncidar ou adquirir os costumes dos judeus para eles serem verdadeiros cristãos. Então houve um concílio, houve uma decisão, mas logo depois, aqui no versículo, algum tempo depois, depois de tudo aquilo que houve no concílio, que se mostrou que os gentios, os não-judeus eram igualmente aceitos na igreja de Jesus, eles não precisavam ter os costumes da lei de Moisés, a graça de Jesus havia salvado todos. Aqui vai dizer que houve um grande desentendimento. O desentendimento aqui foi no sentido de João Marcos. João Marcos, a Bíblia diz aqui, a história vai dizer que ele na verdade, ele era primo de Barnabé. E se voltando lá em Atos, capítulo 13, versículo 13, diz que houve um desentendimento, uma situação que Paulo não aceitou. Lá em Atos 13, versículo 13 diz: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele fazia uma viagem com Barnabé. Barnabé falou assim: vamos levar João Marcos comigo, né? Só por curiosidade, se João Marcos aqui é o mesmo que vai escrever o Evangelho de Marcos na história depois, né? Só para você saber, João Marcos aqui é o Marcos que escreveu o Evangelho. Mas aqui, na verdade, o que vai acontecer? Paulo e Barnabé para uma viagem. Barnabé falou: vou levar o meu primo João Marcos. Mas Paulo achava que não era bom levar Marcos para aquela viagem. Por quê? Porque na verdade Paulo, vamos dizer numa linguagem de hoje, ele tinha perdido a confiança. Espera aí, esse João Marcos, em outra viagem missionária, a gente estava indo, de repente ele abandonou e voltou para trás. Eu vou levar ele agora para uma viagem missionária, que de repente pode ser uma viagem que a gente tenha mais dificuldade, mais perseguições e mais perigos. Paulo não queria que João Marcos fosse. E já Barnabé queria que ele fosse. É como se fosse, fazendo nos dias de hoje. Imagina alguém que fez falhou com você, traiu, a pessoa traiu a sua confiança, te abandonou. Você daria uma nova chance para aquela pessoa que te fez algo errado? Te prometeu alguma coisa e não cumpriu. E toda a polêmica é isso. Barnabé, ele daria uma nova chance. Paulo não. O desentendimento era isso. Até mostrando dois tipos de pessoa. Barnabé queria dar uma nova chance para quem já errou no passado. Paulo não queria. E o desentendimento deles foi nesse sentido. Até você não precisa responder para mim. Como que você age, né? Não responda para mim, mas pense você. Alguém que falha com você, você dá uma nova chance se ela pedir? Ou com você nunca mais? Paulo era rigoroso, não vou dar. Barnabé, vamos dar. Então o desentendimento era tudo nisso. Alguém que... tanto Paulo era um líder bem rígido, firme, enquanto já Barnabé, ele já tinha a fama de ser uma pessoa que dava a segunda chance, né? Barnabé, o nome significava filho da consolação. Ele era uma pessoa que sempre consolava aqueles que estavam em dificuldade, sempre dava uma nova chance, sempre queria ajudar, né? Paulo já era um líder mais rígido. Estou pensando na obra, no ministério, não vou arriscar pegando essa pessoa que já falhou algumas vezes. E aqui a gente vê que houve no versículo vai dizer, no versículo 39, tiveram um desentendimento tão sério. Não foi uma discussãozinha. Para eles, dois homens de Deus, eles simplesmente se separarem, que foi uma briga, vamos dizer no português de hoje, uma briga feia, né? Não foi apenas uma discordância. Às vezes você pode discordar de alguém de vários assuntos. Agora você fala assim: eu não ando mais com você. É bem diferente, né? E aqui, levando-se em conta que eram duas pessoas que eram homens de Deus. Eles, ambos, Paulo e Barnabé, eles concordavam sobre a importância da viagem, mas eles não concordavam exatamente com quem deveria levar.
Aqui é para nós entendermos, Paulo e Barnabé eram pessoas de formas diferentes. De repente você é mais como Paulo, ó, eu não perdoo, errou, vou confiar. De repente você pode ser, de repente você é mais igual Barnabé, vamos dar uma nova chance, né? É que a pessoa acerta, eu já errei no passado, eu devo dar uma chance para os outros. Paulo, de repente, tinha essa visão, não, o ministério eu não posso ficar dando chances para quem já abandonou algumas vezes, para quem já falhou feio. A discussão era nessa. Interessante que Paulo e Barnabé, a discordância deles aqui, não foi sobre uma doutrina, não foi sobre a fé, mas foi sobre uma prática, sobre quem eles deveriam levar ou não. Paulo e Barnabé, ambos concordavam que eles tinham que evangelizar, que eles tinham que fazer uma viagem missionária. Eles também não tiveram nenhuma discussão no sentido da fé, da doutrina, da crença. Era na prática. Eu estava pensando, às vezes as discordâncias do povo de Deus não são sobre doutrinas, mas são sobre práticas. De repente, eu e você concordamos que temos que evangelizar o mundo, mas de repente nós pensamos de formas diferentes de como temos que evangelizar o mundo, por exemplo, né? De repente você fala, o evangelismo para mim tem que ser só dessa forma. Aí eu falo, não, eu posso evangelizar também daquela forma. De repente você aprendeu que se evangeliza de um jeito, não de outro. Você tem a certeza que tem que evangelizar, mas você discorda da forma. Aqui, o que aconteceu com Paulo e Barnabé, muitas vezes acontece com a gente. Às vezes o nosso problema não é discordar sobre a doutrina. Você crê na evangelização, então você não vai discutir com outro crente se Jesus é o Filho de Deus ou não. Você tem certeza que é. Você não vai discutir com outro crente se você crê que existe o céu ou não. Isso é uma convicção. Mas de repente, pessoal, tem que fazer dessa forma e outro acha que deve fazer de outra. E Paulo e Barnabé, eles vão entrar, eles tinham perspectivas diferentes. E dentro dessa perspectiva diferente, cada um toma um rumo. E vai dizer realmente que cada um foi para um lado, né? Paulo, ele vai escolher Silas, vai fazer a viagem dele, e Barnabé vai fazer com Marcos. Na verdade, foram para 2 lugares diferentes. Alguém pode falar, propósito de Deus. Na verdade foi o propósito de Deus, mas Deus geralmente não é dessa forma que Ele gostaria. Às vezes Deus ele permite que um cristão vai evangelizar num lugar, outro vai no outro, mas não que era o ideal de Deus que fosse através de uma briga, de um desentendimento. Então Deus ele permitiu esse desentendimento. Ambos, apesar de separados, vão anunciar o evangelho em vários lugares diferentes, mas de repente não é dessa forma. Aqui a palavra desentendimento, que também pode ser traduzido como desavença, realmente era um desentendimento violento. E aqui era a pergunta, quem estava certo, Paulo ou Barnabé? Então espero que você tenha entendido bem. Qual era a polêmica? Paulo não queria levar Marcos, porque Marcos já havia abandonado antes. Ele achava que não era bom, não era prudente levar Marcos. E Barnabé queria dar uma nova chance e levar Marcos junto, porque Marcos antes havia os abandonado. Então, Paulo tinha aquela preocupação. Trabalho de Deus tem que ser pessoas comprometidas. Já Barnabé estava preocupado com o indivíduo. Não, precisamos dar uma nova chance para esse nosso irmão. E essa era a discussão, que às vezes existe até hoje, né? Às vezes tem pessoas, a obra de Deus é séria, então não vou brincar. Se a pessoa acha que não é de confiança, não é obra de Deus que eu tenho que ficar dando chance para a pessoa. E outra já pensa, vou dar uma chance. Às vezes até alguém fala, olha, será que você está sendo prudente dar chance para determinada pessoa? Mas Barnabé estava o amor dele, ele estava pensando em dar uma chance para Marcos. Polêmica. E aqui é entre 2 grandes homens de Deus, não eram pessoas quaisquer, né? De repente você fala, pessoas que não têm compromisso. Você não pode dizer que Paulo e Barnabé não tinham compromisso. Eles tinham muito mais compromisso que qualquer um de nós, né? Paulo é um dos principais apóstolos, que escreveu várias cartas. Barnabé também levou o evangelho a muitas pessoas, e inclusive Barnabé, ele ajudou muito Paulo. A Bíblia até diz que depois, Paulo e Marcos vão fazer as pazes. Interessante, mas nesse momento havia todo esse desentendimento. Algumas coisas para nós aprendermos. Às vezes a nossa maior virtude, ela pode se transformar em pecado. Ela pode levar ao erro. Nós temos que ter discernimento, conhecer nós mesmos. Por que eu falo isso? Paulo tinha como grande característica a sua firmeza, o seu compromisso.
Ele queria fazer a obra de Deus, não importasse o custo e o sofrimento. Ele era rígido, ele era firme em relação à obra de Deus. Ele era dedicado, ele levava a sério os detalhes. Essa era a qualidade dele. Às vezes a gente precisa de pessoas assim, que tenham aquele compromisso. Vou fazer a obra de Deus, continuar firme, aconteça o que acontecer. Mas qual que era o defeito de Paulo? Às vezes ele não compreendia a fraqueza dos outros. O defeito dele que aparece aqui é esse. Às vezes nós somos firmes, mas às vezes as pessoas que são firmes não têm, às vezes não entendem muito a fraqueza, não entendem muito que aquele irmão, ele errou, como você também poderia ter errado, não entende que aquele irmão às vezes não tem experiência. João Marcos aqui, nesse sentido, ele era novo ainda, né? Então Paulo nem entendeu que o João Marcos era às vezes uma pessoa mais inexperiente, mais jovem, é mais fácil cometer esses tipos de erro, né? Às vezes não sabe exatamente o que quer da vida, aí começa uma coisa, aí desiste, às vezes precisa ser ensinada. E Paulo, na verdade, ele achava que não valia a pena correr riscos. Paulo era rígido, mas às vezes ele não ajudava, às vezes ele não compreendia aquele que tinha dificuldades. Barnabé, às vezes era ao contrário. Barnabé era uma pessoa muito amorosa. Ele ajudava, incentivava os fracos. Mas, em alguns casos, Barnabé, de tão amoroso que ele era, ele poderia errar e não ser firme quando precisava. Lá em Gálatas, por exemplo, vai dizer que Barnabé, quando houve uma polêmica dos judeus, que eles estavam com uma heresia, os judeus, eles não queriam comer com os gentios, eles faziam separação. Barnabé estava no meio, Barnabé ficou quieto. Barnabé, ele em vez de ser firme e falar para aqueles judeus, olha, vocês precisam tratar os gentios, os não judeus, sem nenhuma discriminação. Então Barnabé, houve casos que tinha um erro, mas ele era tão amoroso que às vezes ele teve receio de chegar e falar o que tinha que falar. Você percebe? Paulo era uma pessoa firme, às vezes ele poderia se tornar incompreensivo, até duro demais com quem precisava de ajuda. Barnabé era tão amoroso que às vezes ele poderia deixar de ser firme com quem precisava de uma repreensão. Eram dois erros. Na verdade, a qualidade dos dois também era um erro. De repente você conhece pessoas assim e você se classifica, né? Estou aqui julgando ninguém, você pense aonde você se encaixa mais. Você é uma pessoa tão rígida que às vezes você não ajuda, você não compreende aquele dificuldade, você até julga. Paulo era uma pessoa que era tão correta que ele até julgava os outros. Ah, eu faço tudo correto, fulano não faz. Era assim. Agora Barnabé, tão amoroso, aquela pessoa está fazendo algo errado, eu não vou falar nada. Então eram dois erros. Então, pense nisso. Às vezes a sua maior virtude, se você não tiver domínio próprio, pode se tornar um pecado. Você é tão firme, você é tão responsável que você acaba tratando mal alguém, sem amor. Você até julga a pessoa. Olha, você é uma pessoa tão correta na obra de Deus que você até julga. Aquela pessoa não faz nada, aquela pessoa não fez o que devia fazer. Você até julga. Então é um erro. Você tem que ser firme, mas cuidado para não ficar julgando as pessoas. Chegar para uma pessoa que é mais fraca, que está com uma fraqueza e ser rígida demais. Ou também não seja tão amoroso que você deixe de falar a verdade. Sou tão amoroso que o irmão está fazendo uma coisa errada, eu vou ficar quieto. Então, são dois erros. Também, uma outra coisa para nós aprendermos. Nós temos que depositar nossa confiança em Deus e não em homens. Você vê que Paulo e Barnabé eram dois servos corretos, mas os dois falharam. Na verdade, o erro deles, o principal, eles tinham boas intenções, ambos. Eles tinham algo de certo. É tão certo você ser firme nas coisas que você faz, quanto você amar o próximo. Eles tinham. Só que o grande erro deles aqui é que eles não entraram no entendimento. Já bem, às vezes eu posso estar certo, o meu irmão pode estar certo. Nosso erro é que a gente não se entende. Essa que é a grande verdade. É preciso haver entendimento na casa de Deus. A gente vê que eles haviam, Paulo e Barnabé, se você pegar Atos 15, eles haviam antes resolvido uma outra controvérsia que havia entre os judeus e os não judeus. Mas quando chegou entre eles mesmos não resolveram. Às vezes você vê duas pessoas brigando, você faz as duas entrarem em acordo, mas você mesmo, se for com você não entra em acordo. Esse era o problema, às vezes, dos dois. Mas uma coisa que eu acho importante é isso. Todas as pessoas falham. Paulo e Barnabé falharam, a Bíblia não esconde. Eles falharam, erraram aqui. De repente,
A gente, lógico, a gente espera de quem é líder, de quem está afim de uma coisa, seja um bom exemplo. Mas você imagina, se de repente muitos dos cristãos de hoje estivessem naquela época, vissem, se o apóstolo falhou, se os apóstolos não entraram em acordo, né? Os dois grandes, principais missionários desentenderam. As pessoas são falhas. E nós temos que tomar cuidado de não basear a nossa confiança em pessoas, inclusive em líderes, inclusive em pessoas de Deus. Olha só, a Bíblia não omite que Paulo e Barnabé se desentenderam. Então nós temos que, às vezes nós fazemos como se fosse um mito, aquele meu líder, aquele meu pastor, aquela pessoa que é uma pessoa perfeita. Mas a pessoa pode errar, às vezes ela pode errar não, ela erra. É que pode, todo mundo erra, né? Você espera que a pessoa seja um exemplo, mas cuidado, a Bíblia ela não esconde quando Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, quando ele adulterou. A Bíblia não esconde que Noé, que era o homem mais justo sobre a terra, mas depois do dilúvio ele ficou bêbado, né? A Bíblia não esconde os erros dos grandes homens de Deus. Então, confie em Deus. E tome cuidado, pessoas, inclusive as mais exemplares, elas são tão humanas quanto você, não são menos humanas que você. Então elas vão cometer erros sim, algumas vezes. E aqui, mas a obra de Deus ela vai continuar. Então a decisão foi na verdade que houve uma separação entre os dois. E outra coisa interessante, houve uma separação. Se você pegar as cartas de Paulo, talvez a pessoa que mais falou sobre amor e sobre comunhão foi o apóstolo Paulo. Por exemplo, eu vou citar alguns versículos lá em Romanos 12:10, olha o que Paulo fala: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Romanos 12:18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só, não existe homem que falou mais de paz e de comunhão como o apóstolo Paulo. Mas você vê como é difícil. De repente você fala, você tem que viver o que você prega, com certeza. Mas vê a dificuldade. Até o apóstolo escreveu a Bíblia, ele teve dificuldade para cumprir aquilo que ele mesmo falou. E isso tem que nos trazer a uma humildade, né? Não pense que você vai ser o crente perfeito. Você tem que ler a Bíblia, procurar ser exemplo, mas sempre peça misericórdia para Deus. Daquilo que você tem como convicção, nós somos humanos, estamos sujeitos a falhas. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre unidade, ele até fala, né, se for possível, no que depender de vocês, tenha paz todos os homens. Mas chegou um momento que ele não conseguiu concordar com Barnabé. Aí Deus, na verdade, ele permitiu. Nós temos nossas fraquezas, mas Deus ele tem os seus propósitos, né? Às vezes, em certas situações como nessa, mesmo que nosso procedimento não foi ideal, ainda assim Deus ele cumpre o seu propósito. Deus não deixou de usar Paulo e Barnabé naquele momento para que eles pregassem o Evangelho. Lá em Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eles continuaram pregando o Evangelho. Deus ele tem um propósito dele. Então pessoas elas iriam continuar precisando ouvir do Evangelho. Deus continuou usando Paulo e Barnabé, mesmo que eles, por um certo momento, por certos anos, eles se separaram. Então Deus, ele muda essas situações. Mas interessante que vai chegar um momento lá para frente, que lá em Colossenses 4, versículo 10, que Paulo, lá, muitos anos depois, Paulo vai chamar Marcos de volta. Lá em Colossenses 4:10, saldo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, e se ele for ter convosco, acolhei-o, né? Então, e lá também, lá em 2 Timóteo 4, 9 e 12, vou ler aqui o versículo, ó. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Lá para frente da história, vai chegar um momento que Paulo, ele vai chamar Marcos de volta. Pode me trazer que ele me é útil. Então, coisa interessante, às vezes pode haver desentendimentos por certos momentos.
Mas Deus, ele pode trazer a reconciliação. Deus, ele trabalha no coração das pessoas. Eu creio que Deus trabalhou no coração de Paulo. Se Paulo achava, olha, esse homem não é de confiança, mas vai chegar um dia que ele vai chamar de volta, que Deus trabalhou no coração de Paulo. Nós temos que deixar Deus trabalhar em nosso coração. Às vezes temos que tomar cuidado com certas convicções. Olha, eu nunca vou mudar a opinião sobre certa pessoa, sobre certo assunto. Paulo deixou Deus trabalhar. Em certo momento ele mudou de opinião. Ele observou como Marcos era uma pessoa útil ao ministério, como o trabalho dele, e em certo momento ele vai chamar Marcos de volta. Mas naquele momento houve um grande desentendimento. Então, na verdade, mesmo quando há desentendimentos, sempre um dia pode haver a possibilidade de reconciliação. Então fique com o seu coração sempre aberto, porque Deus sempre pode mudar, te mostrar novas coisas. E aqui, no caso de Paulo com Marcos, uma hora Marcos vai voltar. Mas nesse momento houve um grande desentendimento. Apesar de Paulo falar muito sobre comunhão, olha como comunhão não é, olha como você falar sobre o amor e comunhão não é uma coisa fácil, né? Até um escritor bíblico que falou sobre comunhão teve dificuldades para fazer aquilo que ele estava escrevendo, porque ele era humano. Então os conflitos, eles sempre vão existir, não é que devem, vão. Você é ser humano, né? Sempre vão. Eu queria, ainda mais nos dias atuais que nós vivemos, né? Hoje em dia, a própria nossa época, né, as pessoas em geral têm mais liberdade de pensamento, de expressão, né? De repente, em outras épocas, de repente, a liberdade de pensamento e de expressão era mais restrita. A pessoa que era religiosa achava que não tinha que pensar muito, se expressar muito e acabou, né? Hoje todas as pessoas gostam de se expressar mais, de dar as suas opiniões sobre as coisas, né? Mais do que de repente em outras épocas passadas. E isso, invariavelmente, pode trazer a conflitos. Porque você vê uma coisa, eu não estou concordando, né? É uma coisa, é o direito seu, né? Mas nós temos que ter amor pelas pessoas e humildade, né? Amor é o seguinte, às vezes eu acho que algo não está correto, mas eu não posso deixar de amar as pessoas, né? Tenho que tentar entender. De repente você pode querer ter a razão e destruir alguém. Eu tenho tanta razão nisso que eu estou falando, mas pouco me importa se alguém vai ser destruído, vai ser magoado, vai ser prejudicado, se de repente alguém vai deixar de vir na igreja por causa disso. Então isso é falta de amor, né? Faça o correto, mas não deixe de amar as pessoas. E também humildade. Aqui também eu penso que Paulo, que era um homem convicto, era um homem que tinha opiniões fortes, em certo momento ele foi humilde. Pode trazer o Marcos de volta, né? Isso é humildade também, às vezes você reconhecer que aquela sua convicção, olha, eu observei, eu pensei bem, e essa pessoa agora ela está preparada. De repente ela era muito nova naquela época. Então Paulo teve essa humildade. Às vezes nós temos que desenvolver na igreja de Jesus essa humildade, né? Eu posso ter a minha opinião, mas eu não posso ficar menosprezando a opinião dos outros. Ou então, eu tenho a minha experiência, mas não posso menosprezar a experiência dos outros, a sabedoria, que Deus pode usar qualquer pessoa, na verdade, Ele usa, né? Às vezes Deus não está usando uma pessoa necessariamente que tenha títulos. De repente, quantas vezes, de repente, uma pessoa que não é líder de nada, que não é pastor, ela te falou algo que te abençoou bastante, que te ajudou, né? Qualquer pessoa, na verdade, cristão de verdade, ele pode te abençoar, pode te ajudar. Você não pode menosprezar essa pessoa, quem é ela para falar alguma coisa para mim. Mas você está falando em nome de Deus, você está orando por você, então temos que ter essa humildade. Então, que nós podemos aprender, né? Nós temos que amar todas as pessoas, mesmo independente das suas ações. Paulo estava menosprezando Marcos por causa das ações dele. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? As pessoas têm os seus defeitos. Eu não posso falar, eu vou gostar de fulano porque o fulano faz tudo certo, mas aquele fulano que pisou na bola, que não fez algo da igreja ou na vida como eu acho, aquela pessoa para mim não é importante. Temos que até entender. Aqui a gente vai pensar que João Marcos era muito novo. Nós temos que até que entender isso. Tem pessoas, às vezes você tem a sua maturidade, eu tenho. Tem pessoas que são novos convertidos. Tem pessoas que são muito jovens de idade, têm pouca experiência. Tem pessoas que têm outras situações diferentes da sua. Então nós temos que amar as pessoas e tomar cuidado com os julgamentos, né? Às vezes a pessoa tem certas ações porque ela é inexperiente, por exemplo. Ela precisa crescer
Nós temos que ter esse pensamento. Isso é que traz unidade, né? Não desprezar ninguém. Às vezes a pessoa fez algo errado, você tem que falar que fale, mas não menospreze as pessoas por causa das suas ações diferentes. E também, para que haja essa unidade no corpo de Cristo, é sempre preciso haver humildade. Um maior exemplo de humildade é o próprio Jesus. Vamos pensar nisso? Lá em Filipenses 2, 5 e 8 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O maior exemplo de humildade foi Jesus. Jesus era o próprio Deus. Jesus, na verdade, ele não precisava se igualar ao homem, né? Jesus era Deus mesmo. De repente, se eu falar que eu sou bom, é heresia. Agora, se Jesus falasse que ele era bom, era verdade. Jesus era Deus, lógico que Jesus era bom. Mas ainda assim, a Bíblia vai dizer aqui que Jesus, ele não teve usurpação ser igual a Deus naquele momento. Ele se esvaziou. E esse versículo até que eu li em Filipenses fala: de sorte que haja em vós. É quando Paulo falou, olha só, é sempre Paulo falando. Paulo teve essa dificuldade, mas ele mesmo foi usado por Deus para nos falar sobre isso. Paulo falou que a gente tinha que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus era o exemplo. Ou seja, em vós, ou seja, em nós. Nós temos que desenvolver esse sentimento de você pode ser usado por Deus, você pode ser uma pessoa importante, que você tem a sua importância, com certeza você foi criado por Deus, mas temos que ter humildade. Você tem que ter o senso de valor. Eu sou importante, que Deus me criou. Todos nós somos. Você é filho de Deus, você aceitou Jesus. Você é uma pessoa importante. É uma coisa, o seu valor. Agora, a humildade é você não ficar se achando melhor que os outros. Às vezes, em certas situações. Às vezes, está com boa intenção. Paulo, se for pensar, não estava mal intencionado. Mas ele vai aprender que ele não deveria menosprezar outras pessoas. A intenção dele era boa. Não quero correr um risco, levar uma pessoa que vou levar para o trabalho de Deus, para uma viagem missionária, e ela pode me dar problemas depois. Era uma verdade. Mas Paulo vai aprender que tinha que ser humilde. Às vezes você pode ter boas intenções, mas tome cuidado para não julgar as pessoas. Às vezes você pode ser até uma pessoa que faz as coisas corretas, mas ainda assim tome cuidado. E aqui, para resolver os conflitos, nós temos que ter humildade. Então, quem é que tinha razão? Paulo ou Barnabé? De repente, dependendo da sua personalidade, algumas pessoas assim na sua mente podem falar: eu acho que Paulo tinha mais razão, Outros acho que a pessoa tem que ser firme, se vai dar problema, é melhor ser prudente. De repente, no seu pensamento, você pensa igual Barnabé: não, você tem que ser amoroso, tem que ajudar as pessoas que estão com dificuldades, tem que dar uma nova chance. O julgamento é sempre difícil. Na verdade, você analisando a personalidade dele, você entende. Mas o mais importante é que, apesar das nossas diferenças, nós temos que buscar viver em unidade. De repente eu tenho convicções, mas eu tenho que tomar cuidado que essas convicções elas não quebrem a unidade da igreja. E aqui a gente vai ver no final da vida que Paulo vai reconhecer que ele precisava realmente. Mas a Bíblia, o próprio Paulo fala da unidade. Nós temos que ser uma igreja que vive em unidade. Você vai ver que Paulo e Barnabé brigaram, cada um teve que ir para um canto, De repente a obra até continuou, mas cada um teve que ir para um lado, De repente quando há esses desentendimentos, há mágoas, há frustrações, há prejuízos. Não há dúvida que há prejuízos quando há essas brigas, Paulo continuou a sua vida. Barnabé, você não vai ver ele sendo citado muitas vezes depois dessa história, mas ele continuou pregando o Evangelho. Então, a lição que a gente tem que pegar disso. Aqui, interessante que o texto aqui em Atos 15 não vai dizer assim: Paulo e Barnabé entraram em paz. Não nesse momento. Aqui vai dizer que se separaram. Não está dizendo que aqui eles entraram em paz, A Bíblia nem sempre é aquele filme, ao final, nem todos os textos da Bíblia, de repente está assistindo um filme, você espera que vai ter o final feliz. Eles brigaram, mas no final eles se abraçaram aqui. A Bíblia não diz isso.
Vai dizer mais para frente que Paulo ele vai chamar Marcos. Então tem situações que são difíceis, mas nós temos que viver em unidade. Para a gente encerrar, lá no Salmo 133, né, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse texto que fala sobre Paulo e Barnabé, não está dizendo que nós temos que nos desentender, mas está exemplificando uma história que aconteceu. Na verdade é o que você não deve fazer, cuidados que nós temos que ter, para que a gente não crie divisões. Às vezes a obra de Deus vai continuar, porque a obra é de Deus, não é sua, mas vai haver dificuldades, vai haver frustrações. Eu fico até pensando, Paulo e Barnabé eram tão amigos, né? Não é fácil, pensa bem a pessoa que de repente alguém que ou que já foi um dos seus melhores amigos, de repente você não andar mais com ele, com certeza não é uma coisa fácil, né? Paulo e Barnabé não eram meros conhecidos, eu já ouvi falar que Barnabé existe, eles andavam juntos, né? É uma pessoa, eu conheço aquela pessoa que é da minha igreja, é bem diferente de uma pessoa que sempre anda com você, então é algo triste, algo que causa frustração no coração. Salmo 133, depois que fala que bom que os irmãos vivam em união, fala: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O que significa isso? É uma linguagem um pouco, às vezes, complicada, mas aqui o salmista está dizendo que os irmãos viverem em união era como o óleo da unção, que descia sobre a barba de Arão, ou seja, tinha um poder espiritual, era como o óleo da unção, era algo que fazia parte do culto, fazia parte deles adorarem a Deus. Então a união é importante nesse sentido. A união é preciosa, a união faz parte da nossa adoração. Nós procuramos fazer esse ambiente, né? Às vezes nós oramos uns pelos outros, né? Nós, por causa da pandemia, não tem mais como, de repente, a gente dar as mãos, né? A gente é um pouco mais distante, mas a gente sempre estimula a união. A união dos irmãos tem uma bênção, tem algo espiritual. É como o óleo da unção, ou seja, o óleo da unção, que era algo importante lá no Antigo Testamento, é tão importante quanto a união. Então não menospreze a união. Adianta você fazer um ritual religioso e não ter união com a igreja, com os irmãos. Não adianta, de repente, você contextualizando. Não adianta você, de repente, eu cantei bonito, fiz um lindo culto, mas não tenho comunhão com ninguém. Então, era precioso. E o Salmo termina dizendo: como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali ordena a bênção e a vida para sempre, né? O orvalho de Hermon, como se fosse a chuva, ou a garoa, que caía sobre os montes e que fazia todas aquelas plantas, o orvalho, né? Fazia todas aquelas plantas crescerem. Então, a bênção, então a união da igreja de Jesus é uma bênção. Então, que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para nós vivermos em união, inclusive para nós resolvermos qualquer desentendimento, né? E para nós analisarmos a nós mesmos. O importante para Paulo e para Barnabé é eles analisarem eles mesmos e verem o que eles tinham errado. Paulo havia cometido um erro, Barnabé também. Ambos tinham os seus erros, né? Barnabé mais para frente vai ter alguns erros. Nós temos que analisar os nossos erros individualmente. Analise os seus erros individualmente. Peça a Deus que te ajude. E peça a Deus que te dê sabedoria para que nós possamos viver em união. O objetivo de Deus é que a igreja viva em união, apesar das diferenças, dos desentendimentos, das formas de pensar diferentes, de como fazer algumas coisas. Creio que não foi à toa que a Bíblia registra esse desentendimento de Paulo e Barnabé, para nós aprendermos. Às vezes, na igreja de Jesus, durante a história, durante a nossa vida, pode haver alguns desentendimentos, mas nós temos que nos avaliar e trabalhar para que haja união, para que haja comunhão. Nós estamos falando atos da igreja em movimento. Para a igreja se movimentar, é importante a união. Tanto que ninguém faz nada sozinho. Você vê que o próprio Paulo ele vai arrumar outro companheiro, Silas. Barnabé vai com o próprio João Marcos. Nenhum deles conseguiria viver sozinho. Eles tinham que ter outros companheiros. Mas um dia Paulo vai reconhecer da importância de Marcos. Então tem essa humildade. E vamos orar nesse momento, pedindo que Deus nos dê essa união. De repente pode haver desentendimentos, pode haver... Vamos ficar de pé? Pode haver alguma diferença de opinião. Às vezes nem existe um desentendimento, às vezes é uma diferença de opinião. Você nem se desentendeu com alguém. Mas algo que se vê, eu não concordo com isso. Isso existe, né? Nós somos seres livres, pensantes. Mas vamos ter humildade, né? De reconhecer
que às vezes podemos errar em algumas coisas. Vamos orar a Deus para que nos dê essa unidade, apesar de qualquer situação, para que a obra de Deus continue. Ela vai continuar, na verdade, sempre. Mas vamos orar para que Deus nos dê essa unidade e ajude a resolver nosso coração qualquer desentendimento. Isso se aplica à igreja, mas se aplica a qualquer situação. De repente você teve um desentendimento com um familiar seu, de repente se você teve um desentendimento com um amigo, com alguém da sua casa, com alguém do seu trabalho. Eu falo em igreja, mas isso se aplica a qualquer desentendimento que você teve, né? Às vezes você precisa, por exemplo, ter uma família unida, por exemplo. Às vezes você está com problema na sua família. Então, peça a Deus que realmente dê sabedoria, que faça que você possa se entender em amor com as pessoas que você precisa ser unida essa manhã. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, como diz a Tua palavra aqui, ó Deus, nós vimos que houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, ó Deus, mas o Senhor, com o tempo, trabalhou no coração deles, até que teve um dia que Paulo chamou Marcos de volta. Ó Pai, eu peço que o Senhor nos dê esse espírito de humildade, esse espírito de autoexame, que cada um de nós possa examinar as nossas qualidades, os nossos defeitos, nós possamos fazer tudo, Deus, para que a igreja de Jesus viva em unidade, Deus, para que possamos compreender as fraquezas do nosso irmão, Deus, as dificuldades, a inexperiência, como também termos a sabedoria para sermos firmes quando precisarmos exortar algum irmão, alguma pessoa que está no erro, Deus. Nos dê sabedoria para termos esse discernimento, Deus. Eu peço que o Senhor trabalhe para que a igreja de Jesus tenha amor, tenha comunhão, de forma também específica a nossa igreja em Vila Diva, nesses primeiros domingos do mês. Que 2022 seja um ano que possa ser de entendimento, de amor, de união, Deus, que possamos buscar sabedoria em Deus, toda vez que tivermos alguma dúvida em nosso coração, algum desentendimento. Que o Espírito Santo guie a cada um de nós, fortaleça a sua igreja em amor, em união, ó Deus. Também traz união aos lares, de repente alguém está com desentendimento na sua casa, traz entendimento com o marido, com a esposa, com os filhos, com algum familiar, ó Deus. Traga paz em todos os nossos relacionamentos. Nós oramos assim e cremos que o Espírito Santo há de trabalhar no coração de cada um de nós. Amém. Levante suas mãos para os céus. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dê um domingo abençoado na Tua presença. E eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Até a noite e viva em paz com o seu irmão. Deus te abençoe. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Bom estarmos aqui louvando.